A graça e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Lediel, estarei hoje aqui lecionando e dando algumas ferramentas para você, professor, estar compartilhando com os seus alunos na Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje é Ética Cristã e Redes Sociais. É a última lição do nosso trimestre e nós estivemos aí analisando algumas coisas importantes sobre a ética cristã e hoje um assunto extremamente relevante, um assunto realmente que envolve toda a nossa vida diária, que é sobre as redes sociais. Depois você pode conferir o textuário, está em 1 Coríntios 6 e 12, que fala todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nesse assunto, eu gostaria de compartilhar hoje algumas ferramentas de pesquisas que eu fiz quando em 2016 eu escrevi um livro, o livro A Família na Era Digital, conhecendo os perigos do uso indevido das tecnologias de comunicação para a família. Claro que é um foco mais na família, os riscos que envolve ali, mas nós também podemos pegar algumas ferramentas que foi compartilhada nesse livro, algumas estatísticas de pesquisas científicas que foram realizadas e trazer para a nossa realidade, para a nossa aula de BD, para enriquecer um pouquinho mais. E para isso, eu quero começar com uma frase bem interessante que diz assim: navegar na internet é diferente de naufragar na internet. Não negligencie os perigos do mundo digital. Se a gente olhar para a nossa sociedade hoje, nós vamos ver que essa é uma grande verdade. Muitos têm navegado e feito bom uso da internet e das redes sociais. Outros, literalmente, têm naufragado na internet, têm feito besteira, indo por caminhos errados, comprometido sua vida pessoal, sua reputação, sua profissão, sua vida ministerial e, às vezes, a própria família sendo prejudicada devido às escolhas erradas. Para a introdução, gostaria de trazer alguns dados. Esses dados já são de 5 anos atrás, de 2013, mas muito interessante quando foi capa da revista Isto É, uma pergunta dizendo: você é um viciado digital? Entre várias reportagens dessa revista, dizia que cerca de 10% dos brasileiros já são viciados digitais, né? A pesquisa realizada em 2013 pela Navig. E um outro dado interessante: os brasileiros passam mais tempo no YouTube, Twitter e Facebook do que internautas do Reino Unido e dos Estados Unidos, segundo o Serasa Experian. Outra informação bem importante. Por quê? A primeira informação sobre o vício, né, no mundo digital, ou se você é um viciado digital. Hoje, né, a pesquisa de 2017, há um ano atrás, mostrava que já eram 18% dos brasileiros viciados digitais. E a questão de passar mais tempo nas redes sociais também é um dado muito importante, porque mesmo nós ainda sendo um país de terceiro mundo, tecnologicamente falando, estamos bem atrás das grandes potências, né? Mas quando se fala em rede social, os brasileiros gastam mais tempo que os próprios internautas dos Estados Unidos e Reino Unido. Ou seja, os brasileiros estão mergulhados nas redes sociais, gostam de usar as redes sociais. É por isso que essa lição é tão importante para a gente estar refletindo e compartilhando, não apenas na nossa EBD, né, mas os estudos que você, professor, está fazendo, compartilha num culto de ensino, compartilha com o seu pastor, elabore palestras, né, para dar em sala de aula para outras pessoas, que é uma realidade muito importante, precisa de luz e esclarecimento sobre isso. Continuando ainda nessas pesquisas realizadas, aqui nós temos uma pesquisa do Datafolha já de 2015, feita em 175 municípios brasileiros e constatou que 56% dos adolescentes, porque os adolescentes são aqueles que mostram mais a realidade dessas novas gerações que estão vindo, né? 56% dos adolescentes ficam conectados por 4 horas diárias na internet e quando se fala em estar online pelo celular, esse grupo dos 16 aos 24 anos ficam em média 9 horas diárias conectado. Não estamos falando de gente que trabalha no computador ou no celular, e não estamos falando de pessoas que estão esse tempo todo estudando. Nós estamos falando de gente que gasta esse tempo todo, sim, nas redes sociais, né? E claro, hoje, com o celular na palma da mão, a gente tem um mundo inteiro aqui, facilitou o acesso em muitas outras coisas, vídeos, redes sociais, né, conversas e assim por diante, e essa geração tem mergulhado. Nós chamamos eles de nativos digitais. As pessoas aí dos
dos 25, 30 anos para cima, né, estão no grupo dos imigrantes. Estão com um pezinho na realidade, outro pezinho no mundo digital, então são imigrantes no mundo digital. Mas essa galera abaixo dos 20 anos, eles já são os nativos no mundo digital, porque já nasceram dentro dessa realidade e isso está impregnado na vida deles. É por isso que nós precisamos instruir essa geração a fazer um bom uso das redes sociais e viver uma ética cristã também na sua vida virtual, na sua vida digital. Lembrando o verso que nós lemos ali no textuário, né? A lição fala em 1 Coríntios 6, mas é repetido por Paulo em 1 Coríntios 10, capítulo 23, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quando a gente fala nessa realidade no mundo virtual, a gente precisa sim entender que está tudo ali. No mundo virtual, tudo me é lícito, eu entro no site que eu quero, converso com quem eu quero, assisto o vídeo que eu bem entender, mas a pergunta que Paulo já nos alerta que precisamos fazer é: isso convém? Isso vai trazer crescimento, isso vai trazer edificação, isso vai trazer resultados positivos para a nossa vida? São perguntas que a gente precisa fazer. É bem importante, já no início da aula, professor, você deixar bem claro que a lição traz isso de uma maneira também bem clara e específica. A virtualidade que nós vivemos, as redes sociais que estão aí no nosso cotidiano, é um fenômeno social. Eu digo que não tem mais volta. Cada vez mais a tecnologia vai estar presente no nosso cotidiano. Não tem mais volta. Os celulares vão melhorar e vão começar a fazer outras coisas que nós vamos precisar e vamos utilizar, os computadores, a nossa vida no dia a dia hoje é assim, seja no pagamento de uma conta, seja na conversa com uma pessoa, a gente usa a internet, a gente usa a comunicação, as tecnologias o tempo inteiro, não tem mais volta. Por isso, a gente não pode ser radical dizendo, não, eu não vou entrar na onda das redes sociais, eu não vou entrar no mundo virtual. Porque se a gente não faz, os nossos filhos estão vindo aí, a geração que está vindo aí, quem que vai instruí-los? Então nós temos sim, não que deixar que essa correnteza nos leve do jeito que bem entender, mas a gente precisa sim fazer uma boa utilização, porque tem muita coisa lá que convém e como a própria lição vai nos mostrar ali na frente, nós vamos falar sobre isso, pode ser útil até para a propagação do reino de Deus. Então, não tem mais volta. O que precisa ser feito? É aprender a lidar bem com a tecnologia. Essa imagem ilustra bem, né, o que eu quero compartilhar com você. Eu considero que a tecnologia é mais ou menos como uma faca. A faca, ela não é boa e não é má, mas na mão de uma criança ou na mão de alguém que não tem habilidade competente para lidar com ela, pode ser um grande problema. A tecnologia é assim, o celular é assim, as redes sociais são assim. A faca que faz uma comida gostosa é a faca que pode ser usada para cortar, matar, machucar alguém. Então, depende do uso que se faz. Com a tecnologia, a gente tem visto que muitas coisas boas têm sido feitas, até mesmo nas redes sociais, e muitas coisas negativas. Tudo depende do uso de quem faz. Por isso, precisamos refletir sobre isso e fazer um bom uso da tecnologia. O primeiro assunto que eu gostaria de continuar tratando é a respeito dessa dependência em internet. Aqui nós temos um chart que mostra bem isso, né? Ali nós temos uma pessoa que está acamada num leito de hospital e quando percebe o seu celular está só com 1% de bateria. Então essa pessoa vai, desliga o aparelho que mantém ela viva para carregar o celular e acaba morrendo. E a única palavra que aparece nesse chart é priorities, né? Prioridades. É claro que é um caso extremo, mas que nos leva a refletir sobre o que tem acontecido. Muitas pessoas estão num nível de tamanha dependência que não sabem mais viver sem a internet, que acabam invertendo sim as coisas, administração de tempo, tempo em família e assim por diante, e acabam se comprometendo. É normal a gente ver pessoas que já tiveram consequências na vida real devido à tecnologia. Ficou muito tempo jogando, muito tempo assistindo, muito tempo no WhatsApp, muito tempo conversando com alguém, muito tempo no Facebook, esqueceu de fazer uma tarefa, um trabalho, procrastinou atividades importantes que deveria fazer e, claro, comprometeu de uma maneira prática a sua vida real. Então, são coisas que a gente precisa pensar. E quando a gente fala em dependência em internet ou redes sociais, eu destaco aqui essa doutora Kimberly Jung. Quando eu estava pesquisando para escrever o livro, ela
foi citada por vários autores porque é uma referência mundial sobre o assunto, por ser pioneira nas buscas, e ela chega a dizer que o vício da internet é tão grave quanto a dependência de álcool e outras drogas ilícitas. Olha isso. Aparentemente, de início, parece chocante, né, fazer essa comparação entre o vício digital e vício com droga e álcool, mas é uma grande realidade. E ela, todas as pesquisas que ela fez com várias faixas etárias ao redor do mundo, ela destacou 3 coisas que evidenciam isso. Primeiro, precisa consumir maiores níveis para alcançar a satisfação. Assim como uma pessoa que é viciada no álcool, por exemplo. Ela, num dia no bar, ela bebe uma dose, depois ela vai precisar de 2 para se satisfazer, depois de 3 e assim por diante. A mesma coisa acontece com as pessoas que estão já viciadas no mundo digital, nas redes sociais. Hoje gasta 10 minutos no Facebook, amanhã quer 20, depois quer 30, depois está gastando 2 horas e nem viu o tempo passar, porque cada vez precisa de mais tempo para suprir a sua necessidade. Uma outra coisa que ela observou: a fuga da realidade ou tentativa de superar a ansiedade. A pessoa que cai no mundo das drogas, querendo esquecer a realidade à sua volta, ou o camarada entra no bar, enche a cara para esquecer que está com a conta vermelha no banco, o chefe está cobrando, tem problema em casa e ele quer afogar as mágoas. Muitas pessoas caem nas redes sociais, ficam só no Netflix ou, né, assistindo vídeo do YouTube para tentar esquecer as realidades à sua volta, mas a gente sabe que é uma fuga que não gera a solução. E a terceira coisa, a abstinência gera estresse, ansiedade e até depressão. Ou seja, uma pessoa que é viciada no crack, fica sem o crack, ela vai ter sudorese, ansiedade, vai ficar estressada. A mesma coisa acontece com as pessoas que perderam a sua conectividade. A bateria do celular acabou, a pessoa fica no estado de estresse absurdo, né? Perdeu a conexão da internet, o 3G não está funcionando, ela já se perde, não sabe o que fazer e assim por diante. E não é uma realidade tão longe. Teve um tempo atrás um juiz que cortou o WhatsApp, não sei se vocês se lembram disso, teve pessoas que piraram, né? Pessoas que não sabiam o que fazer devido a ficarem um tempo sem WhatsApp. Isso mostra que as pessoas estão mergulhadas e dependendo já da tecnologia. A psicologia, ela cunha esse termo, né, para essa verdade, nomofobia, principalmente porque hoje os smartphones, né, eles são um computador que tem tudo que você precisa nele, é o que mais tem feito as pessoas ficarem dependentes. Então, a psicologia chama de nomofobia, ou seja, uma expressão em inglês, né, nomobiofobia, uma fobia, um medo, né, que gera estresse e ansiedade por não estar com o celular ou por não estar conectado. Isso, de ponta a ponta no mundo, tem acontecido. Essa reportagem aqui diz que na Coreia do Sul, né, eles querem combater o vício dos jovens por seus smartphones. E quando a gente vai ler algumas pesquisas sobre a Coreia do Sul, que é um dos países, né, de tecnologia de ponta, onde também isso tem assustado principalmente os adultos com a realidade que essas novas gerações estão vindo de uma imersão muito grande nas tecnologias. Teve cidades da Coreia do Sul que na internet doméstica eles chegaram a bloquear depois da meia-noite porque a galera ficava conectada a madrugada toda jogando online e no outro dia na sala de aula todo mundo dormindo. Então tiveram que às vezes tomar medidas drásticas em algumas cidades. Então essas são a realidade para a gente introduzir a nossa lição, que tem acontecido, que é o que está acontecendo e a tendência é cada vez mais. Por isso, como nós cristãos, que somos pessoas que precisamos estar atentos, atualizados, e você, professor, é um referencial, é um líder, você precisa ensinar esses assuntos e viver realmente uma vida de testemunho também na era digital. Ensinar como essas novas gerações precisam estar vivendo toda essa conectividade. Dentro dos assuntos, o primeiro tópico da nossa lição vai falar das redes sociais, né? E vai falar um pouco ali da história, né? Mas eu destaquei aqui que é importante nós lembrarmos que ainda estamos na Web 2.0, já está falando da Web 3.0, né? Ou seja, as ondas da internet, mas ainda nós estamos vivendo os resquícios dessa Web 2.0 que, né, como diz ali, modelo denominado 2.0, termo definido por Tim O'Reilly,
que tem como principal característica a interação entre os internautas com conteúdos produzidos, compartilhados por eles mesmos, e é o que cai dentro da nossa a lição que fala das redes sociais. Justamente por isso, antigamente a internet era mais para fazer pesquisas, comunicação, tinha alguns chats, mas na era 2.0 é que veio realmente as redes sociais e a pessoa ela passou a produzir os seus conteúdos e mostrar para o mundo quem ela era. Então, é realmente importante a gente saber do início disso tudo, né? Também, falando ainda sobre o impacto da internet, principalmente essa Web 2.0, o Zygmunt Bauman, ele já ressaltava há mais de uma década que essa se tornou uma plataforma tão importante para o desempenho das mais variadas atividades humanas, seja econômica, política, educacional, que chegará um momento em que as pessoas não conseguirão viver normalmente sem internet, normalmente ali entre aspas. Mas aquilo que foi falado por Bauman em 99 já se torna muito realidade nos nossos dias, né? As pessoas, elas hoje se vão para um hotel no meio de uma fazenda, elas precisam fazer a pergunta, tem Wi-Fi? Porque não mais sabem viver de uma maneira desconecta. E como o assunto da nossa lição já vai falar que essa realidade, né, e fazendo o link com a faca, né, que a gente citou o exemplo, ela precisa ser usada, né, também para o Evangelho, porque no mundo virtual nós temos a oportunidade também de compartilhar o Evangelho. Se isso aqui está na mão de todas as pessoas, o celular está na mão de todas as pessoas, a gente precisa fazer um bom uso. E claro, né, compartilhar as verdades da cruz, a vitória do nosso Senhor e coisas boas, né, que possam fortalecer famílias e edificar o reino de Deus aqui na terra. Na frente a gente volta a falar mais desse assunto. A lição, ela vai falar também do perigo das relações descartáveis e as novas tecnologias. E esse assunto eu gostaria de aqui pautar um pouco mais detalhadamente algumas verdades e entrar em alguns assuntos que você, professor, vai poder utilizar, que eu vi que a lição ela foi um pouco superficial, não entrou em todos os detalhes, né? É claro que é um assunto muito intenso, é um assunto muito vasto, você tem aqui a oportunidade de despertar outros grupos de estudos sobre esse assunto, porque é muito profundo, tá? Mas eu coloquei aqui algumas verdades para a gente pensar, né? A lição ela vai destacar ali, né, sobre a distorção da felicidade ou desse conceito de felicidade. E eu fiz questão de marcar aqui essa frase: a vida digital que se vive hoje tem contribuído para o aumento do estresse, cansaço mental, ansiedade e outros problemas emocionais. Você, professor, você precisa deixar isso bem claro, que a nossa realidade que nós estamos vivendo hoje, as pessoas, elas literalmente, sem perceber, elas têm prejudicado as suas emoções por estarem muito imergidos na era digital e nas redes sociais, sem entenderem que tudo aquilo que elas recebem ali gera alguma consequência na vida delas, né? Nós podemos citar algumas pesquisas e depois eu posso colocar alguns links de vídeo aqui embaixo para você depois acessar, que a gente veio produzindo ao longo desses 2 últimos anos. A gente vai ver que pesquisas na Bélgica, em Singapura, Estados Unidos e Inglaterra têm justamente comprovado os mesmos resultados. Muito tempo nas redes sociais aumenta estresse, cansaço mental, ansiedade e traz outros problemas emocionais. A maioria dos psicólogos, eles afirmam que quando você está numa rede social, você inconscientemente está se comparando com as outras pessoas. E é isso mesmo, né? E a gente não consegue fazer um filtro realista da leitura que nós estamos vendo. As pesquisas mostram que a maioria das pessoas que estão nas redes sociais, por exemplo, o Facebook, elas colocam apenas as coisas boas que viveram. Então, foi num restaurante bacana, ela tira uma foto e coloca. Foi no cinema, foi passear na praia, foi numa montanha, foi fazer uma viagem, ela coloca. Em torno de uns 10% usam as redes sociais para também desabafar e falar coisas ruins. Mas 90%, a grande maioria, só colocam coisas boas que estão acontecendo com ela. Daí você imagine quem está do outro lado vendo aquilo. Ele tem 1000 amigos no Facebook. Não vai aparecer ali os feeds, né, as atualizações de todos os amigos. Mas ele está ali acompanhando e
de repente, né, dos 90% dos amigos que vai aparecer naquele dia ali no feed deles, ele está vendo alguém que ganhou um presente da namorada, aquela outra amiga foi viajar, a outra ganhou flores do marido, a outra foi comer num restaurante bacana. Você está aqui do outro lado se comparando. Parece que todo mundo está vivendo uma vida fantástica, bacana, e só você está vivendo aquela porcaria de vida atrás do teu computador. Então, essas comparações fazem com que as pessoas, elas de fato se sintam mais tristes, mais infelizes, e o conceito de felicidade realmente é totalmente distorcido, porque vira algo apenas de aparência, né? É aquela questão da ostentação que as pessoas gostam de fazer na internet, como se fosse realmente a vida toda dela naquele padrão, só que quem está aqui do outro lado muitas vezes não faz esse filtro e acaba comprometendo as suas emoções. Isso é uma grande realidade. Também falando sobre emoções, eu destaco aqui duas coisas bastante importantes. Coloquei aqui que a internet pode também ser prejudicial para aqueles que já apresentam quadros de riscos psicológicos. A gente tem visto, principalmente nesses adolescentes e jovens, eu faço trabalho com esses adolescentes, principalmente em escolas, a gente percebe que muitos deles estão deprimidos e muitos deles são tímidos, né? E a timidez extrema. E quando entram no mundo virtual, entram nas redes sociais, isso acaba se agravando de uma maneira bem intensa e comprometendo a saúde emocional, a alma dessas pessoas. Por exemplo, timidez extrema. A timidez, ela faz parte da personalidade da pessoa. Alguns são mais extrovertidos, outros são mais tímidos. Agora, a timidez extrema é aquela que impede de você viver o básico nas relações sociais. Tem prejudicado muita gente e, como eu disse, muitos adolescentes. Tive um caso que eu atendi há uns 2 anos atrás, onde uma mãe me liga: eu precisava que você fizesse um atendimento para o meu filho e tal. Eu falei: não, ok, vamos marcar, você traz ele aqui. Não, eu não posso trazer porque ele não está saindo de casa. E daí eu fui ver o que estava acontecendo e eu tive que atender ele na própria casa dele, porque já fazia alguns meses que ele não saía de casa. A mãe permitiu que ele começasse a não ir na escola, ficasse em casa, aí ficava só no computador, nas redes sociais. Daqui a pouco ele desenvolveu aquela timidez extrema dele, de não querer ter contato com pessoas, desencadeou numa fobia social e ele tinha medo de gente. Literalmente não queria mais ir para a escola, não conseguia entrar no carro da família para ir passear, não conseguia atravessar a rua e comprar um pão na padaria da frente, né? Por quê? Entrou no mundo virtual achando que aquilo ali seria a solução e só intensificou o problema. Depressão. A gente tem visto muitos e muitos adolescentes deprimidos buscando solução nas redes sociais, onde é um grande risco, porque nas redes sociais, ali, literalmente, eu sempre digo que tem bandidos que querem aproveitar essas pessoas emocionalmente fragilizadas e colocar numa situação pior, né? Como o suicídio e assim tantas outras coisas como a gente tem visto, né? O suicídio virtual, né? Compartilhado, onde pede para as pessoas ligarem as câmeras e tomar uma decisão tão drástica assim, coisas que tudo isso é influenciado pela internet. Eu vou colocar depois aqui no link um vídeo que eu fiz sobre esse assunto, né? Onde eu usei as redes sociais para acompanhar alguns adolescentes que estavam nesse mundo e eu cheguei a entrar num grupo de WhatsApp com suicidas em potencial. E é um absurdo que hoje, né, uma rede social mal utilizada pode colocar na vida de um adolescente, levar ele realmente para o extremo. Então, é algo bastante sério e a gente precisa estar atento. Tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, uma ferramenta para você, professor, que é essa expressão FOMO, Fear of Missing Out, e tem tudo a ver com as redes sociais. De acordo com um estudo realizado pela Cisco em 2013, das 3.600 pessoas entrevistadas, 60% afirmaram conferir sistematicamente suas atualizações nas redes sociais. Desses, 2/3 dizem ficar ansiosos ou sentir um vazio quando não estão online. Olha isso, né? 60% afirmaram conferir sistematicamente as atualizações nas redes sociais. Deixa eu explicar o que é esse FOMO, Fear of Missing Out. Quando a gente olha para a vida há uns 50 anos atrás, um pouquinho mais, quem sabe, a vida dos nossos avós, a gente sempre dizia que eles iam dormir com as galinhas, porque quando o sol já se punha, eles também iam deitar e acordavam também bem cedo. A maioria dos lugares não tinha energia elétrica, era a vida deles, né? Os nossos pais, né, já tinha energia elétrica, mas apagava a luz, chegava de noite, o mundo apagava e dormia também.
A nossa geração, quem sabe, já tinha um pouco mais de conectividade na televisão, né? Alguns, quem sabe, já no computador, já atrapalhava um pouco o sono. Mas essa geração, como eu disse, são os nativos digitais. Eles até deitam, né? Às 11, à meia-noite, um pouquinho mais tarde, quem sabe, para dormir. Só que quando deitam, eles pegam o celular, né? E eles sabem que o mundo real está se desligando, mas o mundo virtual não para. E como eles estão com o pé lá no mundo virtual, eles têm isso, fear of missing out, medo de estar perdendo alguma coisa no mundo virtual. Isso tem gerado uma ansiedade absurda, né, nos nossos adolescentes e nos nossos jovens. Pessoas que não conseguem desligar a mente. Elas deitam, mas estão preocupadas o que vai acontecer com a foto que colocou lá no Instagram. Será que quantos vão curtir? Né? Ou o vídeo que compartilhou no WhatsApp ou no YouTube. E as pessoas ficam naquela neura do mundo virtual. Isso tem acontecido, tem comprometido muito a qualidade do sono das pessoas. Não tem como a gente aqui entrar, né, sobre os riscos no corpo físico que a tecnologia pode trazer, mas são muitas as áreas negativas que podem ser afetadas pelo uso indevido da tecnologia aqui no corpo, tá? Mas o sono é algo que depois a gente pode também colocar um vídeo aqui compartilhando com você essa realidade, porque as pessoas esquecem que Deus criou o nosso corpo de uma maneira inteligente. Quando a gente fecha os olhos, a gente está deitado, o nosso organismo entende que é hora de relaxar, mas quando vem uma luz na cara, porque o celular está ligado, o nosso metabolismo ele fica literalmente perdido, né? E por isso as pessoas não estão conseguindo descansar da maneira que deveriam descansar. Então, gente, são assuntos extremamente importantes para a gente estar pensando. Deixa eu correr aqui, né, e falar também desse assunto, conteúdos perigosos. Todo conteúdo absorvido terá algum impacto em sua vida. Então, hoje as pessoas elas estão lá no seu Facebook. Então, rodando para cima, de repente, né, os vídeos começam a ser reproduzidos automaticamente. E tem coisa boa e tem coisa ruim. Ou a pessoa está ali no seu grupo de WhatsApp e daqui a pouco começa a ver vídeos absurdos. Né? Vídeo de morte, vídeo de sexualidade distorcida, vídeo de briga, vídeo de xingamento, só coisa negativa. E as pessoas elas não se tocam que tudo que entra por aqui, as janelas da alma, vai ter um impacto real na nossa vida. E daí a gente começa a entender por que o mundo hoje está como está. Porque as pessoas hoje estão, né, desenvolvendo síndrome do pânico, né, que está dominando, todo mundo tem medo de tudo, parece. É a realidade que as pessoas vivem hoje. Elas vivem mergulhadas nesse mundo virtual, absorvendo tudo, sem fazer uma filtragem e acaba comprometendo. Dentro desses conteúdos perigosos, eu gostaria de entrar em alguns. Principalmente esse primeiro, que é tabu, né? Mas a gente precisa falar sobre ele. A questão da imoralidade sexual. A gente precisa falar sobre esse assunto. Por quê? Porque poucas pessoas estão falando como que a pornografia ela ganhou um espaço muito grande no mundo virtual e também nas redes sociais. As pesquisas mostram, né, que mais da metade do conteúdo virtual que se produz hoje está ligado à pornografia e imoralidade sexual. E nós estamos vendo uma geração que está sendo presa nisso. Antigamente, por exemplo, uma pessoa ter acesso à pornografia, ela tinha que ser maior de idade, ir numa banca de revista, mostrar a identidade para comprar uma revista, ou ir numa casa de alugar filmes, né? Uma locadora e tinha uma salinha escondida lá e lá ela ia escolher um vídeo, né? E assim por diante. Ou pegava de um mais velho e tal, mas era muito mais restrito. Hoje, na palma da mão, um adolescente, ele vê o que quiser, a hora que quiser. Então, facilitou demais. E porque muitos pais não estão supervisionando do jeito certo, ou porque muitos pais também já caíram nessa cilada da facilidade da pornografia, nós estamos visto muitas famílias se perdendo. E esse viés tem sido um viés preocupante. E a gente precisa falar sobre esse assunto e a gente precisa colocar bloqueios sobre isso para que as famílias não sejam destruídas por essa realidade e, principalmente, né, a realidade das redes sociais, o WhatsApp mesmo, né, tem facilitado muito o compartilhamento de todo tipo de informação e a pornografia tem rolado solta, é algo que precisa ser colocado ali em xeque e ser observado de perto. A gente pensa também
que esse é um problema, dos homens, né? E é assustador como do outro lado também tem crescido. Essa pesquisa aqui, né, chegou a dizer que as mulheres brasileiras são as que mais veem pornografia, né, segundo pesquisa. E é uma realidade, as mulheres também têm entrado nesse mundo, têm se aprisionado no mundo da pornografia. A gente vê essa geração que tem vindo aí, jovens e adolescentes também, né, as meninas sendo enlaçadas nesse engano e complicado, né, a sua vida familiar, emocional, psicológica e assim por diante, tem que ter atenção. Essa reportagem também é interessante, Playboy americana não vai mais publicar fotos de mulheres nuas, né? Fizeram essa reportagem porque justamente a Playboy americana estava dizendo, olha, hoje não se vende mais isso, né? Não se vende mais fotos de mulheres peladas porque está aí na palma da mão de todo mundo, é só digitar no Google, né, ou outros sites de procura e vai achar o que quiser. Algumas coisas que pouco se fala a respeito de pornografia, né? Gera culpa, e é interessante que essa culpa, esse sentimento, não é apenas na mente dos cristãos, né? Porque nós cristãos sabemos que é errado. Porque o próprio Jesus disse, né, que se o olho vê e desejar com a intenção errada, já pecou, já adulterou. E nós sabemos que isso é errado. Agora, é interessante o número de pessoas não evangélicas que nós temos aconselhado que sabem que isso é errado. Não são crentes, não conhecem a Bíblia, mas sentem aquele peso de culpa, né? Porque é justamente algo que faz mal para a alma. Distorce a valorização das pessoas, ou seja, a pessoa começa a desenvolver literalmente um olhar lascivo. Pessoa viciada em pornografia, ela olha para as curvas do corpo do outro, e não um ser para ser amado, respeitado e valorizado. Essa é a realidade. E, consequentemente, leva ao isolamento. É um pecado secreto, que a pessoa vai se alimentando, né? E, claro, não quer compartilhar com ninguém porque se envergonha daquilo, mas cada vez vai se atolando mais, e é raríssimo os casos que alguém consegue sair desse mundo por si só, né? Geralmente precisa de uma ajuda. Uma outra coisa, banaliza o sexo, porque sexo não é mais visto como uma expressão de amor, como algo lindo criado por Deus para o homem e a mulher, para o casal, mas sexo é apenas troca de fluidos, né? Prazer do corpo e assim por diante. Então, a pornografia banaliza o sexo e insensibiliza o ser para a perversidade, né? E tem tantas outras coisas, mas é isso mesmo, insensibiliza o ser para a perversidade porque, como a gente falou lá atrás, no vício digital, aqui também a pessoa sempre vai querer algo mais, um tipo diferente, ver cenas mais fortes, daqui a pouco, né, está caindo em coisas abomináveis, como a gente tem visto aí o aumento da pedofilia ou desejos sexuais por criança. Essa é a realidade do nosso mundo hoje, que nós precisamos estar atentos. A lição vai trazer um outro assunto, que é uma ferramenta que você também pode discutir, que é a falsa sensação de privacidade, né? E eu coloquei ali, quanto mais tempo desperdiçado no espaço cibernético, menos soluções surgem para os problemas na vida real. E essa é uma grande realidade. Essa falsa sensação de privacidade, porque as pessoas acham que está tudo muito bem protegido e ela ali no mundo virtual pode fazer o que quer. Na verdade, a vida no mundo virtual se torna uma vida exposta, né? Porque por mais que você não tem rede social, digamos assim, mas você usa um celular, as pessoas, né, principalmente os donos de operadora, né, governo, e quem sabe até outras pessoas sabem aonde o seu celular vai o tempo todo. Você é monitorado o tempo todo, né? E claro, a gente não quer cair aqui em teoria de conspiração, mas a gente sabe que o celular pode ser grampeado, ele pode ser usado como escutas e tantas outras coisas, né? Mas o mais importante é essa cena ali, né, que a gente colocou. As pessoas estão presas no mundo virtual e cada um, né, vivendo o seu mundinho virtual como se fosse a coisa mais importante, né, a se viver. Hoje, por exemplo, né, a pessoa entra numa rede social, ela vai para os grupos que ela quer participar, se alguma pessoa fala alguma coisa contrária que ela não gostou, ela bloqueia aquela pessoa e vai se criando os guetos. E as pessoas acabam apenas convivendo com gente que pensa igual a ela, que acha que as coisas daquele jeito é o certo e vai seguindo aquela realidade, e quem tem um posicionamento contrário, ela apenas bloqueia e tal, e vai vivendo aquela vidinha ali, né? Então, a gente precisa compartilhar sobre isso. E falando de privacidade, a gente precisa também olhar para um outro lado.
pessoas que literalmente estão comprometendo toda a sua privacidade por não medir as consequências das tecnologias. Um dos assuntos mais em voga hoje e que, lamentavelmente, tem abrangido muitas famílias, muitos jovens, muitos adolescentes, até adultos, e tem preocupado, né, as pessoas, é o tal de sexting ou nudes, né? Sexting ou nudes. Começou com essa palavra sexting, né, justamente a junção de duas palavras em inglês, sex de sexo e text de texto, que era mensagens eróticas compartilhadas com as pessoas, mas depois o celular desenvolveu, veio os smartphones com câmeras, né, e hoje a qualidade das câmeras são fantásticas no celular, e o nudes virou então fotos, né, das pessoas nuas sendo compartilhadas. E esse problema, assim, ó, tem sido, assim, ó, literalmente assustador, como inclusive os adolescentes cristãos têm caído nessa cilada. Por quê? Porque o WhatsApp, principalmente o WhatsApp e as outras redes sociais, aproxima muito as pessoas de longe para perto e acaba, claro, a gente vai ver depois, afastando as de perto para longe, né? Mas deixa eu citar um caso que eu atendi no ano passado. Entrou na minha sala chorando, um homem, né, um pai com a sua filha adolescente, os dois chorando muito, tá? E eu fui ver qual era a realidade do caso. A menina se apaixonou por um menino da escola, uma menina de 13 anos. E papo vai, papo vem, meu amor pra cá, meu amor pra lá, enfim. Um dia ela estava em casa, os pais no quarto do lado, ela em casa, já era hora de dormir, com o celular na cama, conversando com o namoradinho, o moço que ela estava paquerando, né? E no WhatsApp, compartilhando tudo com ele. De repente, o infeliz, né? Ele manda uma mensagem pedindo uma prova de amor e que queria ver um pouquinho mais dela. Ela tira a blusa, tira uma foto de sutiã, ele gosta, mas não é o suficiente, então ela faz um topless, tira tudo e manda uma foto para ele. Meu amor para cá, meu amor para lá. O problema é que 2 meses depois encerra a paquera e esse jovem um dia ele encontra no seu celular a foto, né, a foto que ela tinha mandado. Ele decide compartilhar com o melhor amigo dele. O problema é que esse melhor amigo tinha um outro melhor amigo e assim vai. E quando ela chega na escola no outro dia, toda a escola sabia, né? Ela é ridicularizada, humilhada, envergonhada, sem saber como reagir àquilo, sem saber como os pais iam reagir àquilo, ela tenta tirar a própria vida. Tá? Não conseguiu, graças a Deus não conseguiu culminar o ato, mas trouxe um grande transtorno para a família e estava ali na minha sala o pai desesperado chorando e ela desesperada chorando. Enfim, teve que sair daquela escola, foi para uma outra escola, deu um transtorno na vida dos pais por causa de uma foto inconsequente tirada com o celular. Então, notícias como essa é o que mais a gente vai ver acontecendo, né? Adolescentes aderem ao sexo, postam fotos sensuais na internet, é o que mais a gente vai ver acontecendo e, lamentavelmente, né, poucas pessoas têm instruído sobre isso e mostrado os riscos por trás de uma atitude como essa. Por isso, você, professor, precisa realmente falar mesmo, fala as verdades, quebra os tabus, abrange esses assuntos de sexualidade, nudes, né, que estão aí nas redes sociais e alerta que nós cristãos precisamos realmente ver uma ética cristã. Tudo aquilo que a gente já tratou, né, nas outras lições precisa fazer parte também da nossa vida virtual. Dentro desse assunto do sexo, né, aqui a SaferNet Brasil, eles espalharam nas redes sociais esse banner dizendo, né, justamente que a internet ela não guarda segredos, mantém a sua privacidade offline, né? E tem outras notícias aí que a gente vai ver acontecendo. Um assunto que a gente precisa entrar ainda, eu vou correr porque, né, a gente não tem muito tempo, mas a lição fala das relações sociais. E essa realidade aqui dessa imagem faz parte, né, dos nossos tempos. A gente olha para uma imagem dessa, a gente ri, porque está todo mundo conectado e até mesmo o cachorro, né, está conectado. E daí a gente logo pensa, poxa, mas exagero, né, do cartunista em colocar até o cachorro conectado, mas sabe que não. Sabe que eu conheço pessoas que quando saem de casa deixam a televisão ligada para o cachorro ficar assistindo e não se sentir sozinho? Até os cachorros estão conectados. Mas a gente vai olhar um pouco mais profundo e ver como tem afetado a vida familiar e a vida pessoal das pessoas.
eu gosto dessas imagens aqui que ilustram bem essa realidade, né? Por exemplo, o sofá da casa, que sempre foi um lugar de comunhão, de conversa, de diálogo, agora, né, tem uma barreira de celular, porque está cada um sentado olhando o seu celular, esquecendo de quem de fato está presente ali no lado. Tem essa expressão que também foi um psicólogo australiano que ele fez, é o pubbing, phone snubbing, ou seja, o que ele chega a dizer? É que hoje as pessoas estão esnobando uma a outra, a presença uma da outra, por causa do celular. O que antes era visto como falta de educação, porque eu estou conversando com a pessoa, ela nem está olhando para mim, hoje parece que está se tornando comum. Não vou usar a expressão normal, mas está se tornando comum e as pessoas estão ali, né? E é desse jeito mesmo. Principalmente as crianças sendo afetadas, porque já não tem o olhar do pai nas conversas e, consequentemente, repetindo esse comportamento. E fica uma pergunta, como vai ser, né, as próximas gerações? Aqui também essa imagem ilustra bem. A mesa, que sempre foi o lugar de convivência, olho no olho, relacionamento, perguntar pai como é que tá filho, as coisas estão complicadas porque cada um está ali olhando para o seu celular. Antigamente, eu me lembro de alguns pastores da antiguidade que falavam sobre família, como Jaime Kemp, né? Ele falava, olha, né, na mesa, desliga a televisão, porque a televisão era o vilão que distraía as pessoas do olho no olho e a conversa na mesa. Hoje é o celular. As pessoas sentam na mesa e fica cada um ali com o seu celular e não tem mais a comunhão necessária. Mas a lição traz um dado bem importante, que é a realidade, o ser humano continua sendo ser humano. Carente de toque, carinho, afeto, palavras de afirmação, abraço, tudo aquilo que envolve o relacionamento real. Os relacionamentos virtuais jamais vão conseguir preencher a necessidade dos relacionamentos reais. E isso é algo, professor, que você precisa deixar bem claro nessa aula, tá? Nada substitui o toque, nada substitui o sorriso, nada substitui o olho no olho, o abraço, isso é extremamente necessário. E aí também a gente pode olhar a realidade do mundo hoje e ver o porquê essa geração está tão triste, tão para baixo, porque o número de suicídios tem aumentado tanto, porque uma geração de adolescentes, né, está desesperada, não conseguindo viver a vida como deveria viver, e a gente começa a ver que tudo está também recebendo influência do mundo virtual, das redes sociais, porque as famílias estão se perdendo, né? E claro, quando a gente fala em família, e por mais que a lição, né, ela não vai abranger especificamente a família, mas a gente sabe que a família é o projeto base de Deus para a construção de uma sociedade. E quando a gente fala em família, a gente sabe que no alicerce dessa família precisa estar um casamento bem sólido, né? Um pai e uma mãe que se amam, que se entendem e que seja realmente estrutura para que os filhos, né, venham se desenvolver. E falando sobre esse assunto, a gente precisa destacar nessa aula, professor, como as redes sociais têm prejudicado os casamentos, tá? Olha só essa reportagem aqui. De acordo com a Academia Americana de Advogados, da área matrimonial, 63% dos advogados entrevistados relataram que a internet tem desempenhado um papel significativo nos processos divorciados que eles, né, advogaram a partir do ano 2002. Esses dados eu estava vendo já no começo desse ano de janeiro. A pesquisa mostra que mais de 90% dos casamentos que os advogados, né, eles estiveram ali advogando para que houvesse o divórcio, mais de 90% teve alguma influência da internet. Ou seja, muito divórcio, muito adultério, muitos problemas no casamento têm começado no uso indevido das tecnologias de comunicação, uso indevido das redes sociais. Eu atendi um caso no ano passado, onde uma mulher, né, uma mulher jovem, casada, ela entra no meu gabinete e chorando também, afirmando que havia destruído o seu casamento. E a história é o seguinte, tudo começou com um oi. Um ex-namorado que morava lá no estado do Paraná, encontrou ela no Facebook e deu um oi. E ela teve a infelicidade de responder com um oi. E daí veio, como é que você tá, e tal, e passou um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, quase um mês conversando quase todo dia com aquela pessoa que começou no Facebook, depois trocaram os números do WhatsApp pelo WhatsApp, e mais ou menos um mês e meio depois marcaram o encontro
e ela acabou traindo o marido por causa de um oi que ela foi dando trela e culminou lá na frente nesse desastre. Mas não guardou o coração, não vigiou no mundo virtual, acabou caindo nessa cilada. Então, é uma realidade que nós vivemos e precisamos estar alertando a igreja, né? Aí também tem uma reportagem, já não é tão atualizada, um pouco mais antiga, mas já dizia que redes sociais para encontros sexuais passa de 130 milhões de usuários, né? Esse site de relacionamento, Badoo, as pessoas que entram lá, é uma rede social só para quem realmente quer sair pegando um, pegando o outro, entra lá, né, para encontrar um par de um encontro de uma noite sem compromisso. Então, a gente precisa olhar para essa realidade e ver que, sim, as redes sociais mal utilizadas trazem um prejuízo enorme para os relacionamentos, seja familiar, seja entre amigos, seja profissional, seja com Deus e assim por diante, e precisa-se ter uma atenção nesse assunto. Eu gosto de fazer uma paráfrase, né, com o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, né, onde ele vai dizer assim, olha, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu coloquei aqui, as más companhias virtuais também corrompem os bons costumes. É uma realidade. As más companhias virtuais também corrompem os bons costumes. Não negligencie os perigos do mundo digital, ok? Então, é uma realidade que a gente precisa estar atento, porque no mundo virtual tem gente boa, tem gente ruim, tem gente que quer compartilhar coisas boas, tem gente que quer compartilhar coisa ruim e tem gente querendo só perder tempo lá. A gente precisa estar atento quanto a isso. E falando ainda nessa realidade, eu gosto dessa imagem aqui, né? Que fala dos contatos perigosos. É um charge também, onde de um lado tem uma mulher dizendo como é você, e do outro lado está o diabo dizendo sou super bronzeado, uso cavanhaque, adoro uma balada underground, né? Ou seja, a pessoa está lá do outro lado conversando com alguém muitas vezes que nem sabe quem é e pode estar entrando numa furada. Lá na Europa, eles fizeram algumas artes, né, de outdoor e colocar em aeroportos para alertar sobre isso, né? Você acha que está encontrando o amor da sua vida, mas do outro lado tem um bandido. Você acha que está encontrando uma amiguinha que tem tudo a ver contigo, mas tem um pedófilo. Ou você acha que está fazendo um grande negócio e tem um bandido do outro lado te enrolando. Tem que estar atento sobre os contatos do outro lado. E as redes sociais, assim como elas são utilizadas por pessoas de bem, elas são utilizadas por pessoas do mal. Os bandidos também sabem usar rede social. Eles também têm Facebook, têm WhatsApp, têm YouTube, têm Instagram e assim por diante. É preciso estar atento. E olha só essa pesquisa do Datafolha, né? Contatar pessoas desconhecidas pelo web tem sido mais frequente do que se imagina. A pesquisa do Datafolha, realizada em 2015, afirmou que 62% dos jovens entrevistados consideraram nada seguro conversar com desconhecidos em redes sociais, mas 57% já haviam se encontrado pessoalmente com alguém que conheceram online. Sério, né? As pessoas até sabem que não deve ficar conversando e dando trela virtual para quem não conhece pessoalmente, mas alguns deles, né, mais de 50% dos entrevistados afirmaram que se encontraram já pessoalmente com alguém que conheceram no mundo virtual. Essa é a realidade dos dias de hoje. Aqui tem a história dessa moça e saiu no site também da BBC e outros sites. E o título diz assim, Alice conta como foi raptada e violada por um amigo online. Se você observar depois, né, a história, você pode ir atrás da história dessa jovem, quando ela era adolescente, em torno dos 13 anos, ela encontrou, né, alguém no mundo virtual e assim, ela começou a conversar. E ali ela descobriu que essa pessoa era maravilhosa, porque gostava das mesmas coisas que ela gostava, mesma banda, mesmo tipo de filme, né, as mesmas músicas. E ela se encantou por aquela pessoa e conversa vai, conversa vem, semanas e semanas de diálogo, até que do outro lado, essa pessoa diz, vamos se encontrar, né? E ela vai se encontrar com esse jovem que ela imaginava ter também a sua idade, 13, 14 anos, mas quando ela sai de casa escondida dos pais numa noite, anda 2 quadras até o ponto de encontro, quando ela chega lá, não encontra o seu pai. Não encontra o jovem que ela imaginava. Ela encontra um homem com mais de 30 anos de idade, que
a coloca no porta-mala, leva ela para 2 estados distantes de onde ela morava, abusa sexualmente dela, mantém ela trancada num porão, só não foi morta, porque o FBI identificou o IP e conseguiram intervir e salvar essa jovem. Hoje é uma moça que roda o mundo dizendo: jovens, por favor, atenção com as redes sociais, porque isso quase me matou, quase acabou com a minha vida, e ela sai alertando, né, sobre isso. E a gente pensa que é uma realidade só fora e tem acontecido muito aqui no Brasil também. Aí reportagens como essa a gente tem visto cada vez mais. Adolescente afirma que fugiu com um homem que conheceu pela internet. Não tem como a gente entrar em todos os assuntos, né? Porque são muitos assuntos, mas citar esse aqui também: sexo-extorsão, junção de 2 palavras, sexo e extorsão, né, evoluiu e já exige dinheiro em troca de imagens. O que é isso? Pastor Lediel, o que é sexo-extorsão? Junção também dessas 2 palavras que fala de algo que tem acontecido muito, as pessoas sendo extorquidas no mundo virtual. Geralmente começa com um relacionamento de amizade no mundo virtual. Um jovem muito bonito se apresenta para as meninas, geralmente uma moça muito bela se apresenta para os moços e começa ali: oi, como é que você está? Quem você é? Ah, tive interesse de conhecer, e vai. É um golpe dado durante as semanas, porque cria-se uma intimidade, cria-se um laço, até que essa pessoa do outro lado consiga mandar algumas fotos comprometedoras, né, e exige umas fotos de você também comprometedora, e vai trocando informação, vai trocando imagens, até que chega um momento aquela pessoa do outro lado, que é o bandido, ele tem tanta informação sobre você, fotos de nudes ou frases de você falando mal de uma outra pessoa e assim por diante, que ele sabe que pode usar aquilo para te extorquir. Então ele vai dizer: olha, eu não sou o que você está pensando, né, tal, e eu tenho essa imagem sua, essa informação tua, se você não depositar tanto nessa conta, eu vou espalhar isso no mundo virtual, e as pessoas ficam apavoradas, perdem o chão e têm sofrido esse tipo de extorsão, que a gente precisa também refletir. Uma coisa importante, professor, para você destacar é os alertas de prevenção, porque nós cristãos precisamos saber como caminhar e ensinar, como eu disse, as futuras gerações a caminhar no mundo virtual. Então não poste fotos comprometedoras. E quando eu falo em fotos comprometedoras, não estou falando só do nudes e o sexting que nós tratamos. Foto comprometedora é você tirar uma foto, né, como selfies hoje. Você tira uma foto, partiu shopping, partiu igreja, partiu férias na Europa. Se tem alguém na sua rua ou que sabe onde você mora, que quer fazer alguma coisa errada, quem sabe roubar a sua casa, assim por diante, você está passando informação para ele. Ele sabe que naquele momento, naquela hora, você não vai estar em casa, porque você está no cinema, você está no shopping, ou você está numa viagem, acaba se tornando também uma foto comprometedora, né? Claro, as fotos íntimas nem pensar, não tire fotos íntimas com o seu celular, porque por mais que você apaga depois, né, a gente sabe que hoje a tecnologia na mão dos hackers, né, eles podem pegar qualquer coisa, nada é totalmente excluído ou apagado. Mantenha atualizado o antivírus, sistema operacional, cadastre senhas seguras nos gadgets, não compartilhe com ninguém e jamais deixe suas redes sociais abertas no celular ou computador, em cima de uma mesa e assim por diante, porque isso pode te comprometer. Nós vamos correr, não vai ter como falar também sobre como isso tem afetado o trabalho, mas o último tópico da nossa lição vai falar a rede social a serviço do reino de Deus. É um assunto também que a gente poderia depois explorar mais. Vou deixar links aqui embaixo se você quiser depois se inteirar mais a respeito dessa realidade. Mas a gente precisa sim, né, como cristão, viver uma vida cristã digna no WhatsApp. Eu fiz mais uma paráfrase aqui com esse versículo de Paulo aos Filipenses 4:8, que diz: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, Paulo vai dizer há 2000 anos atrás, né? Mas se ocupa o pensamento, precisa ser reproduzido no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. A gente precisa viver essa realidade. Usar todas as nossas redes sociais para propagar as virtudes de Deus, para propagar o reino de Deus, para propagar o nosso Cristo. E a gente precisa olhar por essa ótica. Como as redes sociais são uma potência na evangelização do mundo, se usarem da maneira certa. Como eu disse, algumas pessoas são muito radicais e dizem: isso é coisa do diabo, né? Porque entrar nas redes sociais é pecado. Não, a gente não pode ter essa mentalidade fechada,
né? Porque justamente ali tem uma ferramenta muito útil para a propagação do evangelho. E a gente pode lembrar algum tempo atrás, né? Quando surgiu o rádio, as pessoas viam demônio no rádio, né? E o que acabou acontecendo? Infelizmente, as forças malignas, né? Ou as pessoas que não têm comprometimento com o Senhor dominaram o rádio e compartilharam muitas coisas ruins. Depois veio uma geração que entendeu que poderia usar o rádio para evangelização e se tornou uma grande potência nas mãos de Deus. Né? A mesma coisa com a televisão. Né? Muitos crentes, televisão é pecado, televisão é coisa do diabo, né? E assim por diante, a caixa do capeta. E as pessoas ficavam falando essas coisas e abriram mão de uma ferramenta que poderia ser utilizada para o reino. E literalmente virou, né, apenas algo do capeta mesmo, porque só tem programação lixo, pouca coisa boa. Depois ali veio algumas pessoas vendo o potencial e criando alguns programas cristãos para a propagação do evangelho. Mas, gente, nós agora estamos no mundo virtual, na era digital, e você, professor, precisa incentivar literalmente os seus alunos e orientar as pessoas que estão ali ouvindo a sua aula a verem uma oportunidade que nós temos no mundo virtual de usar isso para o bem do evangelho, o bem para a propagação do reino de Deus e o bem para a nossa própria família, para os nossos filhos que estão vindo aí. Porque por mais que um adulto hoje ele bata o pé e diga eu não quero me envolver com isso, os filhos dele vão se envolver. Se os filhos não se envolver porque ele foi muito radical e proibiu, vão fazer escondido. E se não fizer escondido, os netos vão fazer. Ou seja, é muito mais fácil a gente ensinar. Ensinar essa geração que está vindo aí, isso pode, isso não pode, isso é ruim. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Pega os princípios cristãos, a ética cristã e compara com tudo que está no mundo virtual ensinando. Porque daí ele vai poder fazer um uso certo da ferramenta sem cair nas ciladas. Mas a gente não pode negligenciar a importância de estar sim no mundo virtual, fazendo um bom uso, porque se a gente abrir mão disso e deixar só as pessoas que não têm um compromisso com o Senhor, a gente vai acabar sendo prejudicado, porque nós vamos ver os nossos filhos, os nossos netos se perdendo porque não tem ninguém decente ou ninguém representante do reino para ensiná-los a fazer um bom uso do mundo virtual, ok? Vamos caminhar para a reta final. A gente falando sobre fé e redes sociais e a ética cristã, e quando falamos do reino de Deus, a gente precisa olhar para isso aqui, que eu vejo que a administração do tempo tem sido justamente algo muito afetado pelo uso indevido das redes sociais, né? E a gente lembra a fala de Jesus em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dá uma olhada nessa imagem, o que você pensa dela enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Essa imagem, ela é muito propícia porque mostra o Facebook comendo o tempo. E a gente poderia aqui dizer Facebook, a gente poderia dizer séries do Netflix e como a Netflix tem distraído as pessoas, né, para não estarem ali envolvidos com outras coisas mais importantes. A gente pode falar dos vídeos do YouTube, a gente pode falar de tanta coisa no mundo virtual e nas redes sociais que tem abraçado o tempo do ser humano e ele sem perceber tem se distraído. A gente sabe que desde a antiguidade o nosso adversário ele tem estratégias para prejudicar o andamento da igreja. Estratégia da perseguição, estratégia da infiltração, né, de gente que diz ser crente, mas não é para influenciar, né, as coisas certas. Mas uma das táticas infernais que mais tem tido resultado, infelizmente, nos nossos dias, é a distração. Porque a gente vê uma geração que está vindo aí, muitas vezes os adultos já, né, eles distraídos com as coisas que tem ali no mundo virtual e perdendo muito tempo, né? Hoje, muita gente perdendo tempo nos jogos eletrônicos, passa horas jogando ali no celular, no videogame, horas assistindo séries e não tem tempo mais para ler a Bíblia, não tem tempo mais para orar, não consegue tirar um tempo para ajudar o próximo, para fazer um jejum e assim por diante. As coisas que o nosso Senhor mandou a gente fazer muitas vezes têm sido comprometidas por causa do tempo que está sendo negligenciado. Então, tem que ter sim uma atenção sobre a administração do tempo e esse tem que ser um assunto, professor, que você tem que falar. Destaco Efésios 5,15, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. E por que não parafrasear mais um versículo
né, da palavra de Deus, o versículo que o próprio Jesus vai falar sobre os olhos, a gente, quem sabe, poderia dizer assim, né? Se teu celular te leva a pecar, quebre-o e jogue fora. Mas vale entrar no reino de Deus desconectado do que ser lançado no inferno tendo toda a tecnologia. Ou seja, muita gente tem sido levado realmente para caminhos errados, tem pecado por causa do uso equivocado da tecnologia. E esse versículo nos lembra, vale mais ser um desconectado, vale mais quebrar o celular do que perder a conexão com os céus. Vou correr para o final, não vai ter tempo de a gente falar sobre todos os assuntos, mas eu tinha colocado aqui também sobre o choque com a cultura odierna, como isso tem influenciado através das redes sociais, né? Uma geração muito narcisista, né? O eu, é uma geração que fica presa no palavreado degradante, né? Ou seja, é uma geração que gosta de assistir os youtubers, e os youtubers parecem, para ter sucesso, eles precisam falar palavrão, e tem uma geração vindo aí só falando palavrão, escutando palavrão, reproduzindo coisas ruins, se esquecendo, né, do que Paulo vai dizer aos Efésios: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e assim por diante. Por que nessa aula não falar, professor, também da irreverência na igreja? Porque assim, os celulares estão aí e são levados para a igreja, né? Mas se não tiver alguém para ensinar, e quem sabe você pode até falar para o seu pastor, um dia numa pregação, parar para ensinar a igreja como deve proceder no uso do celular, né? Quem sabe ensinar a gente, o povo até colocar uma placa ou botar no data show, né? Desliga o seu celular, coisas desse tipo para as pessoas se tocarem, que estão num lugar que precisa de reverência para a palavra, para buscar a Deus e assim por diante. Mas a gente vê muitas pessoas na hora do culto entrando em redes sociais, na hora do culto respondendo mensagem e assim por diante. Isso é uma irreverência com o nosso Deus e é um assunto que você, professor, pode abranger. Para finalizar, a gente precisa lembrar de Provérbios 4:23, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. No mundo virtual, nós estamos fazendo escolhas todo dia, todo tempo, e a gente precisa saber escolher as coisas boas. Comece guardando o seu coração. Comece você não perdendo tempo com tantas coisas do mundo virtual, tantas opções que pode te distrair, mas esteja ali alicerçado no nosso beabá, arroz e feijão, oração, meditação na palavra. Proteja o seu coração, proteja a sua mente, e que você, professor, possa viver e ser um exemplo no mundo virtual, incentivar os seus adolescentes, seus jovens, os irmãos da igreja a também viverem uma vida que seja digno do nosso Deus no mundo virtual. Lembrando que o tempo passou, a tecnologia evoluiu, a palavra de Deus não muda, permanece a mesma, e que eu e você sejamos mensageiros eficientes dessa mensagem também no mundo virtual. Lembrando que ali nós temos uma oportunidade de fazer o bem e alertar pessoas que estão sendo enganadas, como nós falamos lá na frente, estão naufragando na internet, precisam de socorro, precisam de uma ajuda. Eu e você, cristãos, fomos chamados para fazer a diferença. Que Deus abençoe e uma boa aula para você que estará lecionando. Até a próxima!